tanto essa matéria dos caranguejos como dos desamados já não tinham viés desse jornalismo, desse novo jornalismo, desse jornalismo literário? Quer dizer, você deu voz aos caranguejos e, de alguma forma, também fez com que esses desamados tivessem voz. Já não era uma forma que eles tentam imprimir como um novo jornalismo, um jornalismo literário? Quer dizer, esse seu estilo já não poderia se chamar de jornalismo literário hoje? Sem dúvida, sim. Eu já tinha feito na Folha, na antiga Folha, algumas reportagens que eram a minha, como é que chama? A minha carreira na Folha foi rápida. Eu comecei muito jovem em cima disso, porque eu nunca fui, praticamente não fiz noticiário do dia a dia, porque eu propunha matérias, e sempre matérias de fundo social, era uma tendência. E fiz algumas, por exemplo, você citou os Desamados Irmãos Loucos, que é a história do hospício do Juqueri, é de 1963, se não me engano. Ainda não havia a febre do chamado novo jornalismo. No final da década de 50, eu tinha feito uma matéria que nem tinha uma grande escrita minha, era apenas uma introdução para o Diário da Favelada Carolina Maria de Jesus, que depois se transformou num sucesso internacional. Eu digo que é a reportagem de maior sucesso da minha carreira, mas eu escrevi muito pouco nela, era mais o texto que ela escrevia, o diário que ela escrevia na favela. Então, na verdade, não só eu, o Joel Silveira, o Rubem Braga, grande cronista, que era jornalista também, tinha feito reportagens desse estilo, inclusive como correspondente de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, junto à Força Expedicionária Brasileira, assim como o Joel Silveira. Então, assim como eu, havia outros jornalistas cujos textos eram considerados fora do... Há outra matéria que está nesse livro que chama O Circo do Desespero, que é a história de uma maratona de dança carnavalesca aqui em São Paulo, que é mais ou menos isso. Em vez de dizer, olha que merda isso aí, eu contava as histórias, o que estava acontecendo durante 4 dias que as pessoas ficavam dançando em busca de um prêmio que a televisão Record promovia isso, indignamente, diga-se de passagem. E a matéria acabou com... Tem essas compensações. Essa matéria ela teve uma repercussão tão grande que o tal concurso de resistência carnavalesca acabou, felizmente. Nesse contexto, eu queria que você contasse um pouco como você começou, assim, na sua vida, quando você era jovem, você pensou, eu quero ser jornalista? Você quis ser jornalista? Você começou a ser jornalista sem querer? Você queria escrever e aí você se tornou jornalista? Queria que você contasse um pouco. Eu queria escrever. Nos anos 50, a primeira leva de jornalistas diplomados, que apareceu principalmente na Folha, era oriunda, egressa da Faculdade Casper Libero, que é a primeira do país, né? Foi de 1947, se não me engano. E aí apareceram na redação da Folha, eu já estava lá, uns caras, um deles, o Zé Hamilton Ribeiro, que é um exemplo de repórter, continua hoje, quase aos 80 anos, continua fazendo reportagem para o Globo Rural. Quer dizer, ficou um espaçozinho para reportagem. Bom, mas, no meu caso, eu acho que eu sou um produto da leitura, aquilo que você falou. Eu fui sempre, desde os 10, 11 anos, eu era um leitor. Comecei, evidentemente, como todo mundo, com as histórias de aventuras,
romances de cavalaria, o Graciliano Ramos também, viu? Romance de cavalaria, essas coisas. E depois eu comecei a conhecer os brasileiros, né? O Jorge Amado, por exemplo, a Raquel de Queiroz. Sem querer, eu comecei a me envolver no chamado movimento regional, no regionalismo brasileiro. Até aí, antes tinha o Zé de Alencar, que no outro sentido, né? E por aí afora. E principalmente lendo Raquel de Queiroz, não sei porquê, ela não era a melhor dessa turma. Mas eu disse, poxa, eu quero escrever. E comecei a tentar. Quando eu fui para a Folha, para trabalhar no laboratório fotográfico, eu fui com essa intenção, né? Fui com essa intenção e, em determinado momento, eu propus a reportagem, porque eu fotografava também, e fui fazer reportagem com fotos minhas. E aí foi aí que começou a coisa. E aí, o que tinha na Folha na época? Tinha advogados, engenheiros, médicos, um monte de gente de várias áreas na reportagem. E o Zé Hamilton Ribeiro apareceu em 1955, por aí, junto com outros jornalistas que tinham vindo da Casper Libero. E foi muito bom que tenha acontecido isso. Audálio, eu queria perguntar como que foi a fundação do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, e eu queria saber de você qual é a importância dele hoje para a imprensa brasileira. Que pergunta, que pergunta. Bom, a fundação, esse livro do Vladimir Herzog, eu achei importante, porque o Sindicato dos Jornalistas teve um papel importantíssimo, fundamental, na denúncia do assassinato do Vladimir Herzog. Então, eu achei que merecia ser contada a história da fundação desse sindicato. Ele foi fundado em 1937, portanto, no ano do golpe do Estado Novo. E uma coisa interessante, ele tinha gente ali que vinha de todas as áreas, naturalmente, e alguns deles eram nomes famosos, entre os quais o Oswaldo de Andrade e a Pagu. A Pagu não foi à reunião de fundação do sindicato porque estava presa. E assim outras figuras. É uma história muito importante essa. O sindicato teve um papel importante na discussão para a criação de faculdade de jornalismo, daí surgiu, propôs essa questão, depois surgiu a Casper Libero, e o sindicato também teve um papel político importante, figuras importantes do movimento anarquista, do movimento trotskista, estavam lá no final dos anos 40, isso. E fez a primeira greve por um piso salarial em 1961. Tem uma história muito importante esse sindicato. Agora, em determinado momento, com a redemocratização e a criação de novos partidos, isso eu já disse em outros lugares, lamentavelmente, os sindicatos, de um modo geral, e particularmente os jornalistas, passaram a ter um sentido partidário. E um sindicato, seja de qualquer categoria que seja, ele não pode estar ligado a um partido político, simplesmente porque nenhuma categoria pertence a um só partido político. Não é homogênea nesse sentido. E os sindicatos se ligaram, naquela empolgação inicial, ao PT. E, até hoje, a maioria dos sindicatos dos jornalistas, assim como outros sindicatos de outras categorias, estão dentro de uma central, que é a CUT, que é, todo mundo sabe, ligado ao PT. Isso contribui para que, neste momento que o PT está no poder, né, já está há alguns anos, esses sindicatos se retraiam, né? E o nosso é um sindicato. Mas continua trabalhando. Agora mesmo, na questão das demissões, que há uma onda de demissão muito grande, né, entre os jornais e revistas,
A demissão não abriu, que foi um absurdo, número centenas, mais de centenas de... O sindicato conseguiu, pelo menos, um acordo em que cada um receberá 2,5 salários, estabilidade de quantos meses e garantia de plano de saúde durante... Quer dizer, mas não é aquele sindicato, não é mais. Não é um sindicato, eu diria que não é um sindicato de todos hoje. É isso. Que medidas poderiam ser adotadas para fortalecer o sindicato outra vez? O nosso sindicato? Muita gente acha que seriam pessoas que resolveriam isso, e não é. Muitas vezes foram me tentar que eu voltasse lá. Eu, evidentemente, a minha contribuição voluntária às causas democráticas, sociais, etc., tal, é muito grande, e eu continuo no cheque especial, né? Então... Mas eu acho que há necessidade de uma discussão muito grande no movimento sindical, em geral, né, para que, por exemplo, a globalização da economia contribuiu muito para isso. Começou o tal de enxugamento nos anos 90, em todas as organizações empresariais, e no jornalismo não foi diferente, e as pessoas ficaram com medo de... Porque a participação no sindicato é essencialmente a defesa não só de salário, etc., mas a defesa de condições de trabalho dignas, etc., o que não está havendo. Talvez esses movimentos, aquela sua pergunta, que surgiram, estão surgindo, e claro que eles vão continuar, lamentavelmente estão continuando de maneira equivocada, né? Hoje parece que se resumem a grupelhos que fazem manifestações, inclusive grupelhos de médicos que se negam a atender o povo nos pontos remotos do país, tá? Então, mas, de qualquer maneira, a semente que foi plantada, eu acho que, por exemplo, a dependência do governo, no caso das centrais, as centrais sindicais, principalmente, tem grupos de sindicalistas aí que organiza central sindical só para ter um quinhão da verba que o governo distribui, oriunda do Fundo de Garantia. Fundo de Garantia, que cada um recebe conforme o número de sindicatos associados recebe a verba do governo. Isso é o financiamento do sindicato, né? Quem gritou por autonomia sindical, e o pessoal do PT, no início, gritava por autonomia sindical, assim, em toda, mas agora não tem autonomia sindical, de jeito nenhum. Alguém quer falar alguma coisa nesse exato momento, ou posso perguntar, fazer uma... Vai lá. Alguém me arruma um café aí? Você falou da Eliane Brum. Hoje, da nova geração de jornalistas, quais que você acha que escreve assim, que tem um valor bom assim literário? Que tenha, digamos, uma tendência mais forte nesse sentido. Bom, acho que o caso da Eliane Brum Saudade. O Luiz Egípto, do Observatório da Imprensa, mais ou menos perguntou o que o Serginho quer saber. Então, sobre os repórteres, quem são os repórteres de mão cheia hoje e quem são e onde você os lê, né? Cara. Hã? Adoçante, claro, né? Estou perguntando que eu estou doido para ler esses jornalistas aí. Bom, a Eliane Brum é um caso excepcional, acho. Mesmo porque, se você observar bem, ela não tem espaço para reportagem. Ela publicava primeiro na Zero Hora, lá no Rio Grande do Sul, depois veio para cá e estava na revista Época, obrigado, fez aquela... Cadê o companheiro lá? Aquela reportagem da mulher que estava morrendo, ela fez para a revista Época, e outras matérias importantes. Mas agora ela está indo para o livro, porque e está na internet. É um caso raro na internet em que os textos longos, ela escreve paca, né? Às vezes ela escreve muito, né? E
Mas ela tem um leitorado muito grande. Eu acho que isso aí é demonstração de que a chamada grande reportagem tem leitores, né? Inclusive na internet. Agora, além dela, há aquilo que eu disse, o que falta é espaço para o repórter. Vários são importantes e têm escrito coisas importantes. Um deles é pouco conhecido. Ele se chama Ivan Marcília. Não sei se vocês... Ele trabalha no estado de São Paulo, escreveu um livro, publicou um livro recente de coletânea de matérias que ele foi conseguindo publicar por aí, que se chama A Poeira dos Outros. Então, há matérias muito interessantes. É um sujeito que, por exemplo, uma das matérias dele fala da Casa da Morte em Petrópolis. Quem acompanha essa questão, a Casa da Morte em Petrópolis era uma das que a ditadura militar usava para levar aqueles subversivos que ali não iriam apenas ser ouvidos, eles iam ser mortos. Levavam com essa finalidade de matar. Aqui em São Paulo tinha uma chamada a Colina, chamava a Colina, aqui em Itapevi. Quer tomar o café, o Dálio primeiro? E ele escreve... Obrigado. O Ivan Marcília escreve a história dessa Casa da Morte, em Petrópolis, de uma maneira que eu acho maravilhosa. Ele não diz, olha, esta foi a casa onde morreram, etc. e tal, torturados, etc. e tal. Ele parte do fato de que essa casa foi adquirida por um engenheiro do Rio de Janeiro, um sujeito, para final de semana, o sonho do final de semana na Serra. Né? Imagine que coisa, que aspiração burguesa mais bonita, né? Mas, de repente, a prefeitura de Petrópolis decidiu tombar a casa. Então, ele perdeu o paraíso dele. Esse é o enfoque que ele consegue dar. Uma coisa. E ele fala em crianças brincando na sala, onde certamente pessoas morreram torturadas. Né? Ele encontrou uma maneira de contar essa história diferente de contar. Assim como ele, há vários outros. É difícil citar, porque eles não aparecem muito, né? Mas há alguns que ainda estão aí, e alguns deles vão aparecer no Salão Nacional do Jornalista, escritor, que eu estou organizando para o começo de setembro. Nesse momento, eu não citaria outros. Diga lá, compadre. É você? Alguém quer falar primeiro? O Joás é um ser que pergunta. Hoje você está sendo perguntado, né? Recentemente ocorreu a realização da Flip, em homenagem ao Graciliano Ramos. Você foi convidado para dar uma palestra, você que fez uma exposição sobre ele, escreveu um livro sobre ele, conhece profundamente. Dois livros. E conhece profundamente a história do Graciliano. Não, aliás, você tinha me perguntado isso outra vez. Eu acho que a Flip é um acontecimento sócio no sentido de sociedade, né? É literário, né? É um festival no sentido amplo. E eles adoram trazer grandes nomes estrangeiros que nunca se ouviu falar aqui, mas eles trazem, e os caras deitam falação, etc. O meu amigo Antônio Torres, que é um dos melhores romancistas brasileiros, não é muito divulgado, mas ele é muito bom, tem mais de 10 livros traduzidos aí, agora está sendo traduzido em vietnamita. Mas aí convidaram o Antônio Torres e veio um desses portugueses, porque os portugueses também fazem muito sucesso aqui.
um desses portugueses, não me lembro, Agualusa, um desses aí. E ele foi para uma mesa com o Agualusa. E se sentiu absolutamente humilhado, porque o Agualusa nunca se dirigiu em nenhum momento a ele. Desculpe, eu estou dizendo Agualusa, mas não tenho certeza. Era um escritor desses aí, famoso. E também pouco lhe perguntaram. Ele se sentiu assim um estrangeiro na Flip. Eu acho que tem um pouco disso, há um elitismo muito forte nisso. E agora, mais curioso, nessa última, que foi em homenagem ao Graciliano Ramos, a editora Record, que é quem, o grupo Record, que é quem edita esse livro, A Civilização Brasileira, ignorava que eu tinha esses trabalhos sobre o Graciliano Ramos, e também a minha própria editora não cuidou disso. Quando eu disse isso depois, não dizendo que não tinha sido convidado, mas perguntando se eles queriam participar do Salão Nacional do Jornalista e Escritor, e se eles tinham alguma coisa de imagens do Graciliano para esse salão que eu vou fazer. Ah, mas você, a gente não sabia e tal. É assim, isso acontece, é normal. O Brasil é um país muito especial nesse sentido. Parece que as pessoas vivem de olhos voltados. Já chamaram isso de complexo de vira-lata, né? É mais ou menos isso. Audálio, tem um amigo seu do antigo também, o Ricardo Couto, mandou uma pergunta para você, não pôde estar aqui, mas, de alguma forma, ele está presente. Pergunta bem humorada, né, acho que sobre os Audálios, né, tantas coisas que você já fez. Ele pergunta, como você já não é propriamente um garoto, caro Audálio, gostaria de saber o que você toma para estar sempre, ao mesmo tempo, em todos os lugares, fazendo 1000 coisas e lousas a 1000 por hora, e ainda tendo tempo para cuidar da família e dos amigos. Uma vez eu vi o Silvio Santos fazer esta mesma pergunta a Hebe Camargo. É divertido ele. Pergunta a Hebe Camargo é diferente. O Ricardo Couto, de vez em quando, ele diz, porra, eu não entendo por que você não trabalha numa dessas redações aí. Eu digo, porque eu não sou convidado. Senão eu trabalhar porque até eu preciso. Um dinheirinho por aí. Mas acontece isso. Quanto à outra parte, que eu esteja em toda... Isso ele tem razão. A minha mulher reclama, diz que eu sou um sujeito que me acostumei a trabalho voluntário. E eu digo, bom, mas eu tenho dívida. Como hoje, aliás, né, Audálio? Não, mas de passagem. Mas eu acho muito natural que seja assim. Neste momento, por exemplo, vocês talvez não saibam, mas eu sou presidente... aliás, foi isso que provocou a pergunta do Ricardo. Eu sou presidente da Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas. Então, em função disso, eu estou andando o Brasil inteiro para instalação de comissões da verdade dos jornalistas nos estados. Então, não tenho quase parado aqui em São Paulo em função disso. Aí, de repente, as pessoas perguntam, quanto é que você está ganhando? Eu digo, nada, mas eu acho que eu tenho dívidas a pagar. Sinceramente, eu estou falando sério. Eu tenho dívidas a pagar porque se eu tenho uma contribuição à sociedade, a sociedade também me devolve isso. Quando eu fui... Eu costumo dizer que eu sou um líder, que os liderados é quem dizem que eu sou, porque eu não acho, nunca achei. Porque os caras me nomeiam líder, me carregam nas costas. É verdade. No Sindicato dos Jornalistas foi assim. De repente, eu me senti fortalecido pela presença maciça dos jornalistas no dia da morte do Vlado. Então, foram eles que... Agora, eles me escolheram. Né? É isso, tá? Dá para entender? Mas por quê? Você tem algumas características que talvez Vamos falar dessas características? Talvez então? A disposição de fazer alguma coisa, só isso. Tá? Legal. Gente. Eu queria linkar com essa coisa do Vlado, que tem uma passagem no livro que você fala que ele foi visitar
Foi você que leu? A brincadeira, aquela brincadeira. Eu fui e trouxe aqui o meu exemplar, porque eu não fui no lançamento para você me dar tá. sua assinatura. Mas uma coisa que me... amarrando com isso que você está falando, você cita uma visita dele à cidadezinha, um tempo depois, e que ele, lá no cemitério, insiste em procurar a pedra onde está o irmão, Um tio. o tio enterrado, e depois ele manda essa pedra para o Brasil. E a minha pergunta é, aquela insistência dele em achar e conseguir chegar a bom termo, realmente achar, e prestar uma homenagem ao tio, trazendo essa pedra para cá, para ficar no túmulo da família, de alguma forma te mobilizou a fazer o mesmo em relação a resgatar toda essa história que esse livro traz, que é um documento sobre aquela época, muito bem fundamentado, não só em relação ao Vlado, mas em relação a todos A ditadura aqueles, é o pano de fundo. né? Exato, todos aqueles que não tiveram voz, de alguma forma aquilo pode ter te mobilizado a resgatar a memória e dar a ele, vamos dizer assim, esse enterro com respeitabilidade, com voz para todos esses que foram injustiçados e que ficaram sem a oportunidade, né, de se resgatar publicamente como elementos presentes num momento tão difícil, né, e que hoje você mesmo falou dessas manifestações sem fundamento e que naquela época estavam todos sabendo para onde iam e por que estavam fazendo aquilo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você se referiu a um episódio, esse da busca da pedra pelo Vlado, que ele é definidor da personalidade do Vlado. Vários livros foram escritos sobre o caso Herzog, e as pessoas não se incomodaram muito com o perfil do Vlado, a personalidade do Vlado. Foram contando porque ele era uma vítima, ele não foi só uma vítima. Aliás, ele foi uma vítima porque ele era um sujeito que acreditava nos princípios que gerem as relações humanas e políticas e sociais, etc. Ele achava que ele iria para o depoimento, nesse sentido, ele fracassou totalmente, foi um fracassado. Ele achava que ia para lá e não ia acontecer nada, porque ele não tinha... Por que eu não fiz nada? Tá? Por que eles vão, né, fazer alguma coisa mais grave contra mim? Eu fui, no caso dele, membro do Partido Comunista, mas não fui um ativista, e, na verdade, não foi. O Vlado, de certa forma, era um covarde, ele não se metia nas coisas assim. Era um intelectual, ele pensava, ele escrevia, etc. E tal. Mas ali, a história que está nessa pergunta é a seguinte: quando ele era correspondente da BBC em Londres, ele trabalhava na BBC, ele foi de férias para visitar alguns países da Europa, inclusive a Iugoslávia, onde ele tinha nascido. E ele foi à cidade de Banja Luka, que era onde ele não nasceu lá, nasceu em Osijek, é outra cidade, mas vivia lá com a família. E ele tinha uma encomenda do pai para ele localizar o túmulo do irmão do pai, que era o Jacó Herzog. E ele cumpriu rigorosamente a missão. Ele foi ao cemitério judeu, que estava abandonado, estava sob os cuidados do exército, já era a Iugoslávia, e procurou, estava coberto de mato, e muitas daquelas lápides tinham sido furtadas, porque tinha valor, né? Mármore, essa coisa toda. E, de repente, com a ajuda de um vizinho, ele encontra lá
encontra o nome Herzog lá, era do tio, era o túmulo do tio. E ele se deu o trabalho de pegar aquela pedra. Eu digo no livro que é o seguinte, ele foi buscar as origens e encontrou uma pedra. Foi esse o tesouro que ele encontrou. E ele encarrega um amigo da família de mandar essa pedra para o Brasil, porque o pai dele queria colocar aqui no cemitério israelita do Butantã. Mas, ao mesmo tempo, ele vai para a casa em que ele vivia, que tinha sido confiscada pelo exército nazista, e ele tinha sido expulso, o pai e a mãe, de soldados armados, quando ele tinha 4 anos. Foi a coisa mais traumática da vida dele. Foi isso, armas apontadas, saiam. Aí ele chegou na porta do prédio e não teve coragem de entrar. Tá? A coragem que ele teve de ir depor no doicode, ele não teve de entrar, porque emocionalmente ele não conseguiu. Quer dizer, o Vlado está retratado nesse livro a partir da sua história de menino perseguido, de menino que era obrigado a mentir o próprio nome. Os pais disseram que havia perseguição contra os judeus, e ele não tinha nome judeu, Vlado, iugoslávio, ele estava refugiado na Itália, então ele se chamava Aldo. Né? Esse menino teve o próprio nome negado, e foi isso que ele carregou pela vida inteira, é isso que está contado no livro. É mais ou menos isso que eu queria. Tá bom.